Olá, divininhos e divininhas do quarto aninho, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, super animados, porque nós começamos o capítulo 9. Olha só, capítulo 9, penúltimo capítulo da unidade 2. Tá chegando ao fim a unidade 2 já, hein? Então, nesse capítulo 9, nós vamos ver aí os três setores da economia: setor primário, setor secundário e o setor terciário. Nós vamos ver como essas divisões, né, elas auxiliam para que a gente entenda o processo de produção e o processo que move a máquina da economia que nós estamos inseridos. Cada um tem uma função, né, determinada e todos os três ajudam um ao outro, né? Ou seja, eles funcionam de uma forma cooperativa. Tá curioso e curiosa para poder saber um pouco mais sobre esse assunto? Vem comigo, hein? Mas antes, roda a vinheta! Pois então, divininhos, capítulo 9 na área. E como eu adiantei para vocês aí na entrada do vídeo, nós vamos ver os setores da economia. E os setores da economia estão ligados aí à produção de serviços, de produtos, abastecimento aí, né, da nossa sobrevivência. Então, nos setores da economia, a gente vai ter então a divisão desses setores em três categorias diferentes. Nós temos alimentos, né? Nós temos a disponibilidade de calçados, de roupas, de clínicas, de serviços de hospitais, de profissionais à nossa disposição. Nós temos uma diversidade de escolhas, né? E de necessidades também. Essas escolhas estão de acordo com a nossa necessidade. Então, a necessidade vital e essencial do ser humano qual é? Se alimentar primeiro, né? Porque sem se alimentar, a gente não tem saúde e, consequentemente, a gente não tem como estudar, como oferecer a nossa mão de obra trabalhando. Então, todos nós nos alimentamos. E aí? Os alimentos que estão na nossa mesa, sejam eles hortaliças, legumes, verduras e também os grãos, todos eles vêm do setor primário. Então, o setor primário ele está ligado ao campo, à agricultura, que é o ato de cultivar ali, né, as hortaliças, os legumes, as verduras, os grãos, e também a pecuária, que é a atividade de manejar os animais. Então, a gente tem na pecuária, pecuária bovina, avinocultura, que é a criação de aves, suíno, que é a criatura de porcos e demais animais. E temos no extrativismo três tipos de extrativismos diferentes: o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Então, do extrativismo, a gente, por exemplo, tem a pesca, a gente tem a extração de madeira, a gente tem a extração de castanhas, né, de amêndoas aí. Então, nós compomos aí no setor primário o abastecimento das matérias-primas essenciais para que a indústria e o comércio, né, façam essa diversidade de oferecer da matéria-prima produtos diferentes para a gente, não é mesmo? Então, essa matéria-prima sai lá do campo, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, vem para a cidade e na cidade esse produto ele se transforma em vários outros. Por exemplo, do trigo, nós temos aí a farinha de trigo, que pode ser utilizada para a fabricação de pães, de bolos, né, de diversos outros alimentos, não é mesmo? E isso daí é só um exemplo, a gente pode citar vários, como a soja, que se transforma em óleo de soja, que a gente frita a nossa carninha, frita a nossa batatinha frita. Nós podemos utilizar a soja também em grãos, nós podemos utilizar a soja em farelo de soja. A soja também é utilizada e texturizada e vira uma carne de soja para as pessoas que gostam de carne de soja. Então, a gente tem a otimização dessa matéria-prima transformada, processada e
ela vai para o setor secundário, que é a indústria. Então, a indústria se abastece da matéria-prima que vem lá do setor primário, e aí ela vai transformar aquela matéria-prima em diversos outros produtos, como eu citei aqui o caso da soja, que pode virar aí um óleo de cozinha, pode virar aí uma farinha de soja, pode ser utilizado como leite de soja, pode ser utilizado ainda como carne de soja. Então, a soja é um alimento, como vocês podem ver, que ele pode se transformar em tudo, né? Nós temos também dentro da indústria a fabricação de outros materiais, como derivados do plástico, né? Nós temos também dentro da indústria a fabricação do couro, que a gente tem através da pecuária. Então, o couro para equipamentos, o couro para roupas, para utensílios. Então, a gente tem no setor secundário, que é a indústria, a fabricação e a otimização dessa matéria-prima. Então, a matéria-prima chega e ela vira, então, diversos produtos diferentes. E o setor terciário, então, o setor terciário, ele é responsável por comercializar, comprar, né, e vender esse produto que vem da indústria. Então, o comércio, ele então fica com a função aí de estabelecer lojas, né, supermercados, estabelecimentos comerciais que vão levar esse produto que sai da indústria até os consumidores, até as pessoas. Então, o feijão que foi ensacado lá na indústria, ele vai para sua casa para que você, né, faça o preparo e consuma. Então, sem o setor terciário, a indústria também não tem como vender, como, né, colocar aquele produto que foi processado para venda, para chegar até as pessoas, até nós consumidores. Então, nós consumimos aquele produto, né, produzido pela indústria, ou até mesmo quando o produto ele vem diretamente do campo, quando a gente compra algumas coisas nas feiras livres, né? Por exemplo, geralmente hortaliças, frutas, verduras. Então a gente prefere aí ir até o feirante, então a gente vai direto ao agricultor. Mas o setor terciário são aqueles setores de comércio, das lojas, dos estabelecimentos comerciais, onde se vende mais produtos industrializados. Então, os produtos da indústria vão para o comércio. Entendido? Divininhos, no setor primário brasileiro ainda cabe uma consideração bem interessante, que é nossa forma de produção. Então, no setor primário brasileiro, a gente tem alguns produtos que são de venda mais expressiva, que é a carne bovina, o café, o cacau, a soja, o milho, o feijão, o arroz, o trigo e também a cana-de-açúcar, que ó, é bem antiga, né, tradicional aqui do nosso país. Então, a gente tem aí esses produtos que são os produtos que são essenciais, eles têm maior produção, né, na nossa agropecuária brasileira, e nós temos aí na nossa economia primária uma tradição em trabalhar um pouco com a monocultura. O que é monocultura? Monocultura, ela costuma ser o plantio de um único tipo de alimento, né, ou seja, um único tipo de produto, e ele plantado aí em grandes territórios, em grandes terrenos, larga escala, né, o cultivo desse produto, como é o caso da soja, como é o caso aí do trigo, como é o caso da cana-de-açúcar, da laranja e de outros vegetais que a gente produz em forma de monocultura. Então, esse tipo de cultivo, ele normalmente ele causa muitos impactos ao meio ambiente e é um dos motivos da gente ter aí uma necessidade de diversificação da nossa economia primária, nosso setor agrícola, porque esse tipo de cultivo de monocultura, ele causa um grande desmatamento, principalmente no cultivo da soja, que é um alimento, né, um grão que não tem sombreio de árvores, ele não pode ser plantado no sistema de floresta, né? Ou seja, em comum espaço com outro tipo de planta, outro tipo de vegetal, outro tipo de cultivo, né? Então a gente diminui muito a quantidade de vegetação nas nossas áreas e
para poder produzir essas monoculturas. Então, quando a gente diminui essa quantidade de vegetação, a gente atinge todo um local, a gente muda a fauna, muda a flora daquele lugar, muda até o clima de um determinado lugar. Então, as monoculturas, elas são o grande problema, né, vamos dizer assim, do Brasil. E também, se a gente for pensar na monocultura, a gente não pode descartar que existe um outro problema além desse, de desmatamento, de ser um produto, né, de plantio de larga escala. Nós temos também a aplicação de grande quantidade de agrotóxicos nesse tipo de modo de plantio em monocultura. Então, os agrotóxicos, eles causam uma série de problemas de saúde, uma série de problemas ambientais, pois eles empobrecem o solo, né? E também envenenam o fruto, né? A plantação, ela acaba trazendo, né? Depois de colhido, esse fruto acaba trazendo para nós esses agrotóxicos que são potencialmente aí é, causadores de células cancerígenas. Então a gente acaba se alimentando de um alimento que tem potencial de desenvolver algum problema mais sério, mais grave. Já nós temos então as propriedades menores no Brasil, né? Então na nossa agricultura a gente tem as propriedades menores que trabalham com o sistema de policultura. Por quê? Porque essas propriedades menores elas precisam ter uma diversidade de produtos para poder estarem sempre lucrando. Então, aquele pequeno produtor, o feirante, que a gente geralmente procura, né, para poder comprar o tomate, as hortaliças, e acaba tendo preço melhor e um produto mais fresquinho, ele tem uma grande produção. Então, é muito comum a gente ver na banca do feirante ele vendendo a hortaliça junto com tomate, com a cebola, com uma batata, com chuchu, então com outros legumes, vegetais, né, além das hortaliças. Então ele tem uma produção diversificada que é chamada policultura. Então ele não trabalha com um produto só, como uma monocultura. Ele trabalha com vários produtos, ou seja, uma policultura. Então ele pode trabalhar com legumes, com verduras, com hortaliças, com frutas também. E alguns até com grãos, né? Então, por exemplo, feijão de corda é um exemplo. E aí a gente tem, então, nesses pequenos produtores aí, uma maior proteção do meio ambiente, porque como eles fazem a policultura, eles não vão desmatar, eles acabam plantando essas árvores, essas frutas em comunhão com outras árvores. Então, a área desmatada é bem menor, o uso de agrotóxico é muito menor. Então, o controle de pragas muitas vezes é feito ali pelo simples rotação de cultura, né? Ou seja, vai mudando o lugar de uma cultura para outra. O uso de produtos químicos também é bem menor, porque ele está sempre colhendo, né? Então, sempre tem um produto a mais ali para colher. Então, essa é a nossa característica da nossa agricultura, né? A gente tem grandes terras e a produção de um produto só, nesses produtos base essenciais aí para exportação, e temos a produção de produtos na policultura, que são os pequenos produtores, as pequenas propriedades que geralmente oferecem essa diversificação de produtos. E na pecuária, como eu já falei, nós temos também a diversificação de criação de animais, né? Então a gente tem a avinocultura, bovinos, suinocultura, nós temos ainda, né, caprinos, nós temos equinos, nós temos aí dentro da parte de pecuária, tanto a pecuária para abastecimento de carne, quanto a pecuária para abastecimento de lã, como a pecuária para abastecimento de couro, né? E aí todos os derivados. Então a gente tem a apicultura também, que é a criação de abelhas para fazer a cera de abelha para criar o mel, né? E todos os derivados aí que a abelha fornece, a apicultura fornece, né? E nós temos também o setor do extrativismo, que é um dos responsáveis aí por uma indústria de fabricação de borracha, de pneus. Então a gente tem na seringueira uma extração da seiva que é transformada em borracha, né? Transformada em vários derivados de látex na indústria. E a gente também tem aí a produção de óleos vegetais vindos das castanhas, dos buritizeiros, né? E essa extração ela é feita aí pelos castanheiros, pelas pessoas que trabalham no setor do extrativismo vegetal. Então a gente tem as pessoas que trabalham
com a pesca, que trabalham coletando ali crustáceos e diversos animais do mangue, nos rios, nas lagoas. Então a gente também tem extrativismo mineral que foi intenso no país, né? A gente teve um estado todo de Minas Gerais que foi originado aí do extrativismo mineral, onde a gente tinha a extração de ferro, de ouro, de cobre, de alumínio, de outros materiais. Então, o extrativismo de recursos minerais e energéticos no nosso país, ele também é muito forte. Então, a gente tem o petróleo, carvão mineral, gás natural, que são fontes de extrativismo mineral essenciais, né, para a nossa vida aí e são fontes energéticas, né? As nossas indústrias dependem da extração do petróleo que vira aí combustível e a gente também tem a extração de minérios que vão para a indústria e que também abastecem várias indústrias de construção, de mecânica, para a gente fazer, né? A gente abastecer as indústrias mecânicas e que constroem carros, por exemplo, né? Então a gente tem uma diversidade. Essa diversidade que a gente encontra no setor primário, na diversidade da agricultura brasileira, no setor secundário, né? A gente tem aí as indústrias que trabalham com toda essa matéria-prima que chega do nosso setor primário, e nós temos a comercialização, a compra e a venda desses produtos no setor terciário. E aí nós temos essa economia que é basicamente a economia como ela se desenha em nosso país. Ela é estratificada classificada em três fases, em três funções diferentes e cada uma delas depende uma da outra. Certinho? Deu para compreender? Quer saber um pouco mais? Tem dúvidas? Traz aí para nossa aula online para a gente poder debater sobre esse assunto que é infinito, é vasto, a gente tem muita coisa para ver sobre ele, a gente tem diversas formas de conversar sobre esse assunto que é uma delícia, vai. Vem para minha aula online, espero você lá. Vem que é o penúltimo capítulo da unidade 2, hein? Tá acabando, hein? Beijo, te aguardo lá. Tchau, tchau.